Fala Cognauta, tudo bem? Meu internauta, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Cognos Psicologia aqui no YouTube. Nesse vídeo vou apresentar os top 5, os 5 psicólogos mais famosos do mundo. Esses psicólogos revolucionaram o pensamento humano em diversas áreas. Os impactos são sentidos até a presente data, desde a psicanálise até o comportamento humano. Então, nos próximos 10, 15 minutinhos, vou apresentar os nomes dos principais psicólogos e fazer um pequeno resumo da sua vida, para a gente entender um pouquinho mais e você ter mais informações acerca desse tema. Oi, eu sou Rodney Dancas, psicólogo e responsável técnico pelo projeto Cognos Psicologia. E se você está chegando agora no canal e não é inscrito, desce aí, se inscreva no canal, já ativa o sininho para receber outras notificações. E para o nosso vídeo ficar bem legal, vou colocar do lado aqui, o microfone aqui, vou colocar uma espécie de slide digital para a gente entender quem são esses psicólogos, colocar a foto dele, ano de nascimento, data do seu falecimento, para a gente entender quais foram as épocas que eles viveram, entender o contexto e o que eles trouxeram de importante para nós. Vamos lá? Primeiro, quem que você acha que é? Jean Piaget, né? Quem é da área educacional, quem é psicólogo educacional, quem é pedagogo, quem é psicopedagogo, não tem como não passar por Piaget na faculdade. Piaget foi um psicólogo clínico suíço, conhecido por seus trabalhos com construtivismo, epistemologia genética, teoria do desenvolvimento cognitivo, permanência do objeto e do egocentrismo. Jean Piaget, você deve saber, enfatizou muito a educação das crianças e também ele é considerado pioneiro em desenvolvimento psicológico da criança. Para você ter uma ideia, em 1934, isso mesmo, em 1934, durante o seu mandato como diretor da escola International Bureau of Education, ele disse o seguinte, preste atenção e vê se faz sentido com a nossa atualidade. Apenas a educação é capaz de salvar as nossas sociedades de possível colapso, seja o colapso violento ou seja gradual. Faz sentido? Esse é o número 5. Quem que é o número 4? Quem que eu coloquei número 4? Vamos ver se você conhece William James. Pô, será que você já ouviu falar de William James? Cara, se você fez o curso de psicologia, se você fez algum curso ligado à neurociência, se você estudou psicopedagogia, provavelmente você ouviu falar de William James. William James foi o primeiro educador, usando uma linha científica nos Estados Unidos, a oferecer um curso de psicologia, do entendimento do funcionamento psíquico humano. Ele foi um filósofo, ele foi psicólogo, ele foi treinado, inclusive, por médicos, e isso lhe deu um conhecimento muito amplo da integridade das pessoas, dos seres humanos. Alguns, inclusive, chamam William James de pai da psicologia norte-americana, um título que ele merece, tá? Um título que eu particularmente acho que ele merece. James, ele foi um dos principais pensadores do final do século XIX, ele é considerado um dos filósofos mais influentes que já existiram nos Estados Unidos e, por que não falar, no mundo, no nosso planeta. Ele foi um dos fundadores da psicologia funcional. Agora, o terceiro que eu coloco aqui na nossa lista, quinto, quarto, agora o terceiro, não tem como não falar de Carl Rogers. Muita gente acha que ele bateu de frente com o Skinner, mas cada um tem a sua forma de trabalhar. É muito famoso Carl Rogers na área educacional, é muito famoso na área da psicologia. Rogers é um dos fundadores que nós chamamos hoje de abordagem humanística, ou seja, uma abordagem centrada em cliente. Ele achava que a pessoa que era atendida pelo psicólogo deveria ser o cliente. Essa é uma analogia diferente. Até hoje nós psicólogos, a gente tem um certo receio de se pronunciar. Será que é um cliente tomador de serviço ou se é um paciente que estamos tratando?
Bem, isso é uma análise para um outro vídeo, não para o nosso vídeo agora. Rogers realizou uma pesquisa pioneira, foi um pesquisador pioneiro. Ele foi homenageado pela revista americana com um prêmio de contribuições científicas em 1956, onde não se tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Quem dera se ele tivesse pelo menos um celular para fazer toda a metodologia científica, os dados estatísticos, as funções estatísticas, para entender melhor o comportamento, a mente, as funções humanas, né, em relação ao meio, em relação à sociedade. Ele não tinha instrumentos técnicos, mesmo assim ele leva um prêmio, ele é considerado um dos pioneiros a fazer algumas pesquisas centradas na pessoa. Rogers é considerado, então, por isso, um dos pais fundadores da pesquisa ligada à psicoterapia. Ele já falava que as pessoas precisavam ser tratadas por terapia. Ele desenvolve uma abordagem única, uma abordagem que ele cria, né? É o desenvolvimento dele buscando as relações existentes entre a personalidade humana e as relações decorrentes dessa personalidade. É uma abordagem, como eu já disse, centrada na pessoa. Vamos ver se você adivinha agora quem eu coloquei como o segundo mais famoso. Sim, não tinha como não falar de Skinner. Skinner é muito conhecido, talvez pelo ratinho, né? Para quem fez faculdade de psicologia ou algum curso de neurociência, psicopedagogia. Quem nunca ouviu falar do ratinho de Skinner, né? Mas assim, hoje a gente nem usa mais o ratinho de laboratório. E eu tô falando ratinho no sentido carinhoso. Hoje nós usamos um software, né? Que imita o comportamento do ratinho, vamos falar assim. Então é o software que a gente faz os testes em laboratórios de psicologia, os testes no laboratório utilizando o computador e algoritmo, e não mais o animal. Então o que a gente tem que saber de Skinner? Skinner é um psicólogo, inventor, chamado de psicólogo comportamental ou behaviorista. Ele também foi autor, escreveu muitas obras e tem obras muito legais dele que se aplicam hoje. E, claro, às vezes a obra dele, por ser um psicólogo americano, não são muito bem compreendidas pela psicologia social, que é uma abordagem mais europeia. Cada linha, cada área trabalha com um aspecto do comportamento humano. Não vamos contrapor aqui. Já chega, entre aspas, do barraco entre Skinner e Rogers. E se você quiser saber um pouquinho mais o que aconteceu com os dois, coloca aqui nos comentários. Aí eu faço um vídeo falando desse, entre aspas, barraco, dessas duas linhas diferentes que se confrontaram lá nos Estados Unidos. Deixa eu voltar a falar do Skinner, que é um assunto bem interessante, né? Ele ficou 16 anos como professor na Universidade de Harvard, desenvolveu muitos trabalhos, ele era muito querido lá nos Estados Unidos, como psicólogo americano, mas as suas ideias revolucionaram muito o trato, né? A relação de instituições oficiais com as pessoas. Eu sei que tem muita gente que não gosta disso, mas o que eu estou fazendo aqui é trazendo um retrato, um relato, né? Dentro da nossa história da psicologia. Ele é muito bem conhecido como fundador do behaviorismo. Ele pegou algumas ideias lá do Pavlov, não há dúvida disso, mas a gente também não discute isso aqui. O Pavlov, será que ele entra nessa lista? Mas ele pegou as ideias de Pavlov e desenvolveu o behaviorismo moderno, né, dentro da psicologia. Skinner não percebeu qualquer relevância do livre-arbítrio. E aí, então, ele choca com algumas ideias, né, algumas crenças religiosas. Ele acreditava, Skinner, que as ações humanas são consequência de ações anteriores. Deixa eu dar um recado para minha professora. Como eu sofri na aula da senhora para entender isso, hein? E aqui eu levo essa informação da tríplice contingência. Mas esse também é um outro assunto para outro vídeo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a tríplice contingência, põe aqui, ó, nos comentários desse vídeo, fala que você quer que eu faça um vídeo sobre isso e eu vou fazer. E agora, gente, quem que é o
top 1. Quem que é o primeiro da lista desse top 5 que eu selecionei aqui para vocês? Ah, não tinha como ser diferente, né? Independente da abordagem que a gente trabalha, não há como falar assim, ó, nem Freud explica, né? Nem Freud explica o ditado popular, ou só Freud explica, né? Quem foi Freud, né? Quem foi esse psicólogo que é mundialmente famoso? Se a gente fizer uma pesquisa, para na rua. Qual o psicólogo que você conhece? Quem que você já ouviu falar? As pessoas vão falar, não conhecem um psicólogo. Ah, quem não explica? Ah, Freud. Ah, então Freud foi um psicólogo. Então, o Freud é mundialmente conhecido. Ele foi um neurologista, fundou a psicanálise, é o pai da psicanálise. Ele foi aprender um pouquinho e acabou abandonando a hipnose. Ele teve uma época que ele foi lá para a França estudar com Charcot. Então, ele traz uma metodologia de associações livres, né? A fala espontânea, né, do seu cliente, do seu paciente, né, uma evolução, né, essas associações livres, uma evolução da catarse, onde a pessoa tem que ficar falando, é a escola, assim, de Freud. E aí ele tem a primeira tópica e a segunda tópica, e a gente vai entender consciente, subconsciente, inconsciente, e de ego e superego. É dele esses conceitos que são muito utilizados. É um método que o Freud desenvolveu sobre a sua terapia, sobre o seu tratamento, que ele conversava com as pessoas. Então, a expressão verbal de pensamentos entre paciente e psicanalista era algo que tinha que ser focado como instrumento principal. Tá certo, gente? Então, eu estou chegando ao final desse vídeo, colocando aqui os top 5 que eu entendo como principais nomes da psicologia, como os principais psicólogos. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre eles. E na sua opinião, faltou algum nome que eu deveria ter colocado? Qual o nome desse psicólogo que eu deixei de mencionar? Põe aqui nos comentários. Eu prometo responder e prometo fazer um outro vídeo aí sobre o nome que você vai colocar. Joga aí nos comentários se esse vídeo foi útil, se ele serviu para você aprender um pouquinho mais e relembrar alguns nomes que a gente acabou esquecendo lá do tempo da faculdade. Bem, de coração que eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ah, já ia me esquecendo, né? Desce aqui, ó, nos comentários, dá uma olhadinha. A gente tem o nosso site cognospsicologia.com e descubra como nós podemos ajudá-lo a potencializar a inteligência humana e aumentar a memória. Isso daí sempre focado aí na educação. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Valeu, até a próxima, força e honra.